tema da mensagem de hoje é padrões. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho a respeito de padrões para que a gente entenda um pouco algumas coisas importantes. Eu quero começar lendo com você um texto muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Gosto demais desse texto, inclusive é o tema do nosso Summer Camp, né? As ministrações lá serão pautadas nesse texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode abrir, para mim pode pôr no telão. Você que está abrindo aí, fique à vontade. Você que usa a Bíblia, está folheando. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos? Eu vou ler em duas versões, para a gente falar sobre essa base. Não se amoldem, estou lendo na NVI aqui primeiro, que vai estar parecido com o que está ali atrás. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então este mundo que nós vivemos tem padrões, certo? E nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler agora numa versão um pouquinho mais antiga, uma versão chamada Almeida Atualizada. Ela vai dizer assim: não vos conformeis com este século. Quando a gente vê a palavra século na Bíblia, não vos conformeis com este século, é daí que surge aquela palavra que de vez em quando a gente usa, que é a palavra secular. Porque a gente tem o santo e o secular, não é assim? Então, o secular vem como uma indicação justamente disso, o molde ou o padrão deste século. Porque cada século, ou no nosso tempo isso encurtou. A gente pega estudos de antropologia no passado, a mudança de comportamento era mais demorada, passava-se um século ou dois para se mudar uma maneira de viver. Hoje a gente muda isso de 10 em 10 anos, certo? A cada 10 anos as gerações mudam, 10 ou 15 anos muda a perspectiva de como há um padrão de se viver na terra. Então, quando o apóstolo Paulo está falando para nós não nos conformarmos com este século, ele está dizendo o seguinte: olha, esse século que nós estamos tem um padrão. E não seja segundo a forma dele. Não se conformar é isso, é não tomar a forma. Entende? Não é ficar indignado, né? Porque parece que, não se conforme, então eu fico indignado. Mas quem está indignado normalmente vai começar a brigar. Não é isso? Não é essa a ideia. A ideia é não tome a forma deste século atual. Mas existe um modelo de transformação. Só que antes de entrar na segunda etapa do versículo, ou na segunda parte do versículo, que é sobre a transformação da mente, eu quero antes disso, e é o foco da nossa mensagem nessa noite, é te apresentar os padrões. Como Deus enxerga certos padrões. Porque nós semana passada eu falei sobre isso, nós temos o nosso cosmos particular, o nosso mundo, a forma que nós enxergamos a vida, que nós enxergamos cada coisa, cada lar tem o seu mundo particular, tem a sua forma de enxergar a vida, de enxergar várias coisas. Cada pai ensinou para os seus filhos um modelo de vida, uma forma de responder e se estruturar a respeito das atitudes que nós temos que ter durante a vida e assim sucessivamente. Nós somos marcados por traumas, por medos, por rancores, por dissensões, por tantas coisas. Nós fomos marcados e fomos moldando a nossa vida mediante esses padrões. E é indiscutível que isso vai continuar aqui. Nós somos seres humanos, fomos construídos ao longo da nossa vida, certo? Nós nascemos um livrinho em branco. Mas a própria pedagogia diz que do 0 até os 5 anos quase tudo é escrito. A partir dali são só pequenos moldes que vão sendo colocados. Só que existe um jeito de se mudar isso. Por que existe um jeito de mudar isso? Porque um dia Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Isso está escrito em João capítulo 3. E para quem já assistiu The Chosen, quem já assistiu The Chosen aqui? Para mim é a cena mais marcante de The Chosen. Não tem uma vez que eu vejo que eu não choro. É a cena mais marcante de The Chosen, é a conversa de Jesus com Nicodemos, para mim, né? Por quê? Porque um homem velho,
já moldado em costumes, em rituais, em um monte de coisa. Ele já tinha o molde dele, o padrão dele. Só que ele percebe algo novo, e quando ele percebe algo novo, ele fica curioso. Ele não é aquela pessoa enrijecida de não perceber o que Deus estava fazendo, ele foi perceptível a isso. E isso é muito importante. Então, quando ele chega em Jesus, Jesus fala para ele assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que Jesus estava falando para ele? Se nós fôssemos para a linguagem dos computadores, é necessário formatar. É necessário apagar tudo e instalar tudo de novo. Existem programas aí que eu não vou tirar, faz parte de quem você é, mas tem um monte de coisas aí que estão atrapalhando o teu funcionamento, para que você rode segundo o meu padrão. Entende? Quando Jesus diz é necessário nascer de novo, Nicodemos fica confuso. Fala, como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não é possível isso. Jesus fala, não, Nicodemos, eu estou falando para alguém que conhece as coisas de Deus e você não está entendendo o que eu estou dizendo. E se eu te falasse de coisas realmente profundas? Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. E quando Jesus falou da água, a Bíblia é clara em explicar, o próprio Jesus diz isso, que a palavra que ele vinha ensinando é a água que nos purifica, que vai nos lavando. Então Jesus estava falando assim, ó, a minha palavra vai te limpar por dentro, vai arrancar aquelas coisas que não pertencem a mim. Para quê? Para que você seja uma nova criatura. Para que nós possamos olhar para nós mesmos e dizer assim, como o apóstolo Paulo disse, olha, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Esse é o marco que Jesus quer fazer na tua história. Entendeu? Apagar teu HD e escrever de novo, reinstalar os programas necessários daquilo que você precisa para rodar como ser humano, mas ao mesmo tempo reconfigurar um monte de coisa que está te atrapalhando naquilo que você deveria ser. Está te atrapalhando em viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita coisa para Deus refazer aí dentro. Por isso é necessário uma rendição. Por quê? Porque Deus tem os seus padrões. Deus tem os seus padrões. Eu vou te falar uma coisa. Podem querer atualizar a Bíblia, mas não vão conseguir atualizar Deus. Porque Deus não é atualizável, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele não precisa de atualização. Entende? A nossa geração não ficou moderna o suficiente para que Deus não entendesse mais. Até porque Deus não é um velho barrigudo sentado num trono com uma barba grande, de uma maneira preguiçosa e que fica cochilando olhando para você aqui na terra, quando Ele não está dormindo. Esse é Odin, é Zeus, é qualquer outra coisa de qualquer outra mitologia. O nosso Deus não é esse. A Bíblia diz que Ele não cochila, que Ele não tosqueneja, que Ele não pisca os olhos enquanto nos vigia, enquanto nos guarda. Deus não é um Deus inativo, que fica esperando as coisas na terra acontecer e a hora que Ele precisa intervir, Ele fala, preciso fazer isso aqui. Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha ininterruptamente na tua vida e na vida dos seres humanos, para que a terra seja conduzida para o fim que Ele desenhou, para que a história da humanidade culmine na realidade daquilo que Ele escreveu, para que a tua vida chegue num lugar onde Ele esboçou para você. Ele tem um esboço para você, um propósito para você. E aí, o que acontece? Deus tem os seus padrões, e Ele não vai mudar com isso. E aí a gente vive uma vida buscando de alguma forma em fazer com que Deus abençoe as minhas vontades e se molde aos meus desejos. Quem já tentou fazer Deus abençoar a sua própria vontade aí? Levanta a mão, eu já. Então tá. Quem já tentou fazer Deus, fazer de alguma forma Deus concordar com os seus desejos? Coisas que você sabia que não era muito certo, mas de alguma forma você tentou convencer a tua mente que Deus estava apoiando isso. Então nós somos muito perspicazes em olhar para Deus e dizer assim, Deus me entende, Ele sabe que eu preciso. Não, entender Ele entende. Ele é teu Pai. Então não é que Deus não entende, é que Deus não concorda. Porque uma coisa é Deus entender, outra coisa é Deus concordar e aprovar. Entende? Uma coisa é Deus te compreender, outra coisa é Deus poder olhar para você e dizer, este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. São coisas completamente distintas. Então Deus te entender é óbvio que Ele te entende. Jesus Cristo veio na terra como homem para poder nos entender melhor.
Mais precisamente, em todas as nossas mazelas, dificuldades, dores, anseios, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu medo, Jesus quis desistir, Jesus passou por tudo. Para quê? Para ampliar o volume de compaixão que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Então Ele nos entende? É óbvio. Mas não é porque Ele me entende que Ele me aprova. E não é porque Ele me desaprova que Ele não me ama. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Seu filho já fez alguma coisa que você desaprovou, sim ou não? Você parou de amar ele? É lógico que não. Então não é porque Deus me entende que Ele me aprova. Não é porque Deus me aprova ou não me aprova que Ele deixou de me amar. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Deus corrige o filho que ama. Então a correção de Deus é amor. E é isso que às vezes a gente não compreende. Por quê? Porque o mundo atual prega amor. Presta atenção. Ó, muita atenção aqui, principalmente os mais jovens. O mundo atual prega o século, o padrão deste século. O amor é aceitação irrestrita. Para este século, o amor é aceitação irrestrita. E se eu sou contra aquilo que você faz, então eu não te amo, eu te odeio. Isso é a maior mentira que se pode ser contada. Porque ação irrestrita não é amor. É conivência. Se vem dos pais, é relapso. Pegou isso que eu estou falando? Aceitação irrestrita não é amor, é conivência. Ou seja, é conveniente para mim não confrontá-la, porque eu permaneço amizade, eu passo de legal, eu continuo fazendo negócio, eu continuo tendo uma pessoa agradável perto de mim. Por quê? Porque eu sou conivente e não amo ela o suficiente para poder olhar nos olhos dela em amor e dizer, olha, legal, mas eu não concordo com o que você está fazendo. E aí, se eu discordo, para essa pessoa eu morri. Porque amor para essa geração é aceitação irrestrita. Deus não vai mudar quem Ele é porque essa geração pensa assim. O amor de Deus ainda é um amor corretivo. O amor de Deus ainda é um amor que confronta. O amor de Deus é um amor que ainda toma no colo, cura, sara, transforma, muda, ama, traz aconchego, traz tudo. Mas é um amor que também tem correção. Mas, para a gente entender qual que é o padrão de Deus, eu quero voltar no primeiro protótipo. Gênesis 1, versículo 26. Vamos para o protótipo. Vamos falar do primeiro homem. Qual que era o nome do primeiro homem? Quem sabe aí? Não é. Porque Adão não é nome. Adão significa humanidade. Adão é uma palavra hebraica que significa humano. Então Deus não criou uma pessoa e deu um nome. Deus criou um ser e chamou de humano. Entendeu? Esse humano Ele criou como padrão. Por que Ele criou esse humano como padrão? Justamente por causa do que está escrito em Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos os seres humanos, ou em outras traduções, o homem, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, deixa o texto aí, por favor. Mas vamos prestar atenção nisso aqui primeiro. Quando Deus criou o homem, Ele criou a partir de que modelo? Dele mesmo. Deus criou o homem a partir dele. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E quando eu olho daqui de cima para a carinha de todos vocês, é fato que Ele não está falando da aparência, que Ele não está falando da cor da pele, que Ele não está falando da cor dos olhos, nem da altura, da estatura ou do tanto de gordura que a gente acumulou na barriga. É fato que Deus está falando de uma semelhança a partir da estrutura de percepção e caráter. Deus criou o homem para ver e perceber como Ele vê e percebe. Deus criou o homem para entender a terra
e ele mesmo a partir da ótica de Deus. Tanto é assim que Deus criou vários outros seres na terra e falou assim para o homem, já que ele deu isso aqui para o homem: olha, já que você tem o meu caráter, o meu modelo, a minha semelhança, e você é igual a mim, eu vou te dar algo, humanidade. Eu vou te dar algo humano. Eu vou dar para você domínio sobre todos os peixes, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. Porque Deus entregou esse domínio para o homem? Deus entregou esse domínio para o ser humano justamente porque ele via no homem, ele sabia que o homem tinha capacidade plena de exercer esse domínio. Por quê? Porque o homem era alguém igual a ele, semelhante a ele, feito à imagem dele, em caráter, em percepção e em tudo aquilo que o homem era. Tanto que ele olha para Adão e diz assim: Adão, todos os seres criados, quem vai dar nome é você. Sabe o que é isso? É uma capacidade de perceber a criação a partir da ótica de Deus. Deus falou assim: está vendo tudo que eu criei? A partir daquilo que eu depositei dentro de você, do modelo ao qual eu te criei, que sou eu, então você vai poder dominar isso tudo. Então dê um nome você. E não era para chamar a vaquinha de vaquinha, não era isso o legal. Era a percepção que Adão tinha a respeito de todos os seres viventes, a respeito da categoria de cada um, da forma que cada um era. Vamos falar, ele era inteligente? Sem dúvida. Ele tinha uma percepção de tudo a partir da ótica de Deus. Por quê? Porque Adão foi feito igual a Deus. Eu vou repetir. Adão foi feito igual a Deus. Ele era tão parecido com Deus, que ele não morria. O homem não foi criado por Deus para morrer. Quando eu digo homem, tá, gente? Ser humano, tá? Para esta geração, homem, ser humano, tá? Então vamos. Então Deus não fez o homem para morrer. É por isso que a maior dificuldade que existe para um ser humano é lidar com a morte. Você já percebeu isso? É a coisa que a gente mais tem dificuldade de lidar. A gente pode viver uma vida toda vendo inúmeras pessoas partirem. A gente sofre com cada uma delas. A gente leva um choque com cada um que partiu. E quanto mais próximo de nós, mais profunda é a dor. E a gente demora um tempo para digerir isso e para resolver isso dentro de nós, sim ou não? Sabe por quê? Porque a morte para você, querido, é uma anomalia. Porque você não foi feito para morrer. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: você não foi feito para morrer. Você foi feito para viver eternamente. Adão e depois Eva não foram criados para a morte. Deus criou eles para viver eternamente. Aí já me perguntaram assim: pastor, eu estava lendo a Bíblia. É normal, essa dúvida é muito comum, muito comum. Pastor, eu estava lendo a Bíblia e ali nos primeiros 10 capítulos da Bíblia, por que as pessoas morrem com 800, 900 anos? Matusalém morreu lá com 969, acho que é, 63, alguma coisa assim. Por que as pessoas viviam tanto? Justamente porque a ideia de Deus não era que morresse. Pastor, mas eles ficavam muito velhos, né? Não, querido, entenda. Até aquela estação, até aquele momento, aquele ciclo da terra, a biologia era diferente. É só assim que a gente tem que entender. Como antes do dilúvio não chovia. Está escrito na Bíblia, não chovia. Era o vapor que subia da terra e a umidade daquele vapor irrigava todas as plantas. Então não tinha chuva, não caía água do céu. Por isso que Noé foi tido como louco. Vai cair água do céu, vai cair água do céu. Não, quem? Loucura. Para nós hoje é normal. Então são coisas que Deus foi mudando ao longo da construção da humanidade. Mas a morte para o homem era uma anomalia. E ainda é. Porque a gente não sabe lidar com esse negócio. A gente sofre toda vez muito. Porque a morte é complexa para nós. É um negócio que não dá para entender. E não é para a gente entender mesmo. Sabe por que Deus não quer que a gente entenda a morte? E se conforme com ela? Para a gente ter anseio pela eternidade. Para a gente desejar a vida eterna. Para a gente querer de alguma forma buscar Ele, para que nós venhamos a encontrar a vida eterna nele. Então Deus criou esse homem, e a partir desse homem que era o modelo inicial,
A Bíblia vai dizer que Deus tirou a mulher. Aí a Bíblia vai dizer que Deus colocou Adão num sono profundo. Aí há alguns que digam que Deus então criou a anestesia geral ali, né? Que primeira anestesia geral foi Deus que criou. Mas há um outro entendimento que eu prefiro. Adão naquele momento foi morto por Deus. Como assim, pastor? É só um entendimento, tá? Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que ele foi posto num sono profundo. Vem comigo na minha linha de entendimento. Adão morreu para que o lado dele fosse aberto, para que de dentro dele saísse uma auxiliadora chamada mulher, que seria igual a ele e que lhe correspondesse, está escrito na Bíblia. Jesus, quando morreu na cruz, foi aberto do lado e de dentro dele estava nascendo a noiva dele, chamada igreja. Então, simbolicamente, a esposa do primeiro homem, do modelo inicial, nascia de dentro dele. Simbolicamente, a esposa do novo homem, que agora é para nós a nossa referência, também nasceu de dentro dele, chamada igreja. Estamos aqui. Então Adão era um símbolo de que Deus teria que ter um padrão para que nós seguíssemos, para que nós entendêssemos, para que nós nos movêssemos. Até então o padrão era Adão. Até que dia? Até o dia que Eva estava no lugar errado, na hora errada, para falar com a pessoa errada. Eu estive num treinamento esse final de semana e eu vi algo muito interessante. Já aprendi, porque tem coisa que eu gosto, que eu repito várias vezes para aprender, porque você sabe disso, né? Dependendo da lição, o ser humano precisa até de 40 repetições para aprender. Então, se eu não aprendi, eu vou repetindo até aprender. Querido, Eva estava no jardim, perto de uma árvore que ela não deveria estar. Você concorda comigo? E eu aprendi esse fim de semana que o pecado tem 3 ambientes, 3 estágios. O ambiente, o gatilho e a ação. Toda vez que você pecar, você vai passar por esses 3 estágios. O ambiente, o gatilho e a ação. Onde Eva estava? Para a serpente poder falar com ela a respeito da árvore. Ela estava longe da árvore? Não, ela estava perto da árvore. Ou seja, ela já estava querendo. Estão comigo ou não? Então a primeira coisa é o ambiente. Tem ambiente que você tem que sair para se livrar do pecado. Davi, quando pecou, tinha um ambiente. Que ambiente? O conforto do palácio, 3 horas da tarde, com sono, ele saindo na sacada. E aí ele viu quem lá embaixo? Uma mulher nua tomando banho. Então ele estava no ambiente, ele teve um gatilho e levou ele para uma ação pecaminosa. Eva estava no ambiente, Satanás colocou o gatilho, ela mordeu e ela foi para a ação pecaminosa. Sempre vai ser igual na tua vida, Satanás nunca inova, tá? É sempre do mesmo jeito. Então perceba o ambiente, conheça o gatilho, que você vai fugir da ação errada. Tudo bem? Então vamos continuar. Eva estava lá, no jardim, junto com Adão, e Deus tinha dado uma responsabilidade para Adão. Agora eu vou falar para os homens aí. Deus deu uma responsabilidade para Adão. Adão, cuide e cultive esse jardim. Se Deus mandou Adão cuidar e cultivar o jardim, por que ele deixou a Eva ficar passeando perto daquela árvore? Não devia. Está entendendo o que eu estou falando? Não devia ter deixado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus pôs a árvore? Você nunca parou para perguntar isso? Ô, pastor, é para nós estar no paraíso, não é? Debaixo da arvinha, numa redinha de balanço. Quem te falou? Deus criou o homem com um propósito. Adão tinha que cultivar, guardar o jardim, lavrar o jardim. Adão não foi posto na terra para ser um preguiçoso. Até porque o homem preguiçoso precisa se converter. Eu ia falar, ia expulsar os demônios dele. O homem tem que trabalhar. Tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar. Amém, homens? O homem tem que trabalhar. Você tem 17 anos e não trabalha ainda? Arruma um trabalho, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Ganha o seu. Com 18 você compra teu carro. Estou estimulando a molecada, né? Mas vamos continuar. Vem para cá. Deus colocou uma árvore lá no meio. Agora preste atenção. Deus podia ter isentado o homem disso, sim ou não? Sim.
Só que se Deus isenta o homem disso, o homem não era o padrão para todos os demais homens que nasceriam depois dele? Aquele ser humano não era a peça número 1 ali, o 01 de uma geração toda que viria depois, certo? Se aquela geração 01, preste atenção no que eu vou falar, não tivesse a oportunidade de não amar Deus e de não fazer a vontade dele, ele não podia ser uma peça inicial para todos os demais, porque senão Deus ia criar um monte de robozinho, e Deus não queria robôs. Deus queria pessoas que o servem porque o amam e decidem andar com ele, que escolhem ficar longe da árvore do pecado, que escolhem ficar longe daquilo que Deus disse não, que escolhem viver segundo o padrão de Deus a partir do que ele disse, independente de ter uma árvore disponível ou não. Então Deus precisava treinar esse homem para esse tipo de conhecimento e para esse tipo de cuidado. O cuidado de poder optar em escolher ou não escolher da maneira correta. Porque senão Deus não teria feito filhos, Deus teria feito robôs. Até porque quem tem filhos sabe, seus filhos escolhem tudo do jeito que você queria? Não, é óbvio que não. É justamente por isso, Deus não quer robôs, Deus quer filhos. Então ele estabeleceu padrões para que nós seguíssemos esses padrões por amor, por entendimento que os padrões de Deus é proteção, é provisão, é amor, é cuidado, e não porque ele quer nos impor esses padrões. Deus não quer impor nada para ninguém. E aí o que acontece? Acontece que Eva vai lá, e de repente uma cobra está falando, e eu falei isso domingo passado. Eu não acredito que os animais eram mudos, porque se uma mulher hoje vê uma cobra falando, você corre 3 dias e 3 noites, é ou não é? Na verdade nem precisava falar, só de chegar perto você já vai correr. Agora imagina se um trem desse chega falando. Então, eu acredito que o que inutilizou a natureza, porque Paulo diz que a natureza foi posta em inutilidade por causa do pecado, tenha sido o pecado. E pode ser que quando Jesus voltar, os bichinhos voltem a falar, se eu tiver certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é só conjecturação aqui da minha cabeça, tá? Não está escrito isso na Bíblia não, tá bom? Não vai falar que teu pastor é herege, postar na internet que meu pastor falou que os animais falavam. Não, é só aqui uns pensamentos. Tem que pensar, Bíblia você tem que pensar, tá bom? Amém? Pensa. Tem coisa ali que está tudo nas entrelinhas, pode ser que sim, pode ser que não. Deixa aberto, que você não tem resposta clara na Bíblia. O que você faz? Segura com as mãos abertas. Se alguém te convencer diferente, está tudo certo. Mas vamos lá, pode ser que os animais falassem então, porque Eva não se assustou com a cobra. Satanás entrou na cobra, jogou um 7-1 na Eva. Mas qual foi o 7-1 que Satanás jogou na Eva? Eva, se você comer dessa árvore aí, você vai ser igual a Deus. Ela já não era? Você consegue perceber a mentira de Satanás? E não é diferente do que ele faz na nossa vida hoje para inverter os nossos padrões. Ele usa uma verdade só com um golinho de mentira. Que verdade ele usou com Eva? Assim, ó, Eva, não foi Deus que disse que você podia comer de todas as árvores do jardim? Isso era uma verdade, sim ou não? Só que aí ele acrescenta uma vírgula. Ela fala, não, Deus disse que podia comer de todas, menos dessa. Ah, Eva, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ela já era igual a Deus. Ela já era aquela peça inicial de reprodução daquilo que Deus gostaria que o ser humano fosse. Ela já era criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já era alguém idêntica a Deus, inclusive imortal. Ela não precisava se tornar aquilo que ela já era. Então, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você já é filho de Deus porque você recebeu Cristo como teu Senhor. Você já tem um propósito. Então você não precisa ficar recebendo as propostas de Satanás. E foi a mesma coisa que ele fez com Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai governar todas as nações da terra quando ele voltar. Qual foi a última tentação de Jesus lá no deserto? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Para que Jesus ia aceitar aquilo que já é dele?
Então aquilo que Eva não conseguiu e cedeu a partir de uma mentira, Jesus rejeitou e não cedeu para poder agora ser o modelo que eu tenho que seguir. Adão falhou em ser o meu padrão, em ser o seu padrão. Cristo não. Cristo não falhou. Então Eva cede a uma mentira, pega o fruto e come. Aí ela chega no bundão, no Adão. Por que eu estou brincando assim? Porque, homem, nem toda proposta que a tua esposa traz vem de Deus, tá? Então, homem, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ouvir Deus antes de ouvir a sua esposa. Se você não ouve Deus, tome cuidado com o que a sua esposa fala. Tome cuidado mesmo. Porque esposas são emocionais e ela pode estar querendo pela emoção. Ou ela pode estar profundamente enganada na certeza que ela tem, como Eva. Existem muitos momentos que as nossas esposas, na verdade é assim, em todos os momentos de decisões importantes da vida de um casal, metade do conselho está na vida da esposa. Metade do que Deus tem para dirigir está na vida da esposa. A outra metade está na vida do homem. Então vocês deveriam orar juntos para que cada um ouvisse a sua parte. Até porque a mulher tem mais percepção espiritual que o homem. Porque Deus as fez mais sensíveis para isso. Só que homem, o mesmo Espírito Santo está dentro da sua esposa, está dentro de você. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Se você quer ser um homem para sua casa, que conduza a sua casa na direção de Deus, eu quero te desafiar a orar mais do que tua esposa ora. E não é uma competição. É só uma questão de você assumir o seu papel. Porque se Adão estivesse posicionado, querido, ele ia pegar Eva e ia falar assim: você comeu? Tu tá maluca, é? Você é pichuruca, biruleibes? Quem mandou você comer? Eu estava lá perto, sabe? Estava em promoção. E eu estava precisando tanto. Se Adão fosse posicionado e estivesse bem posicionado, se o homem que Deus criou à semelhança dele estivesse no lugar dele dominando, ele não teria sido dominado. Ele teria olhado e falado assim: minha filha, você comeu? Eu amo você, mas agora nós vamos conversar com o pai, vamos ver como é que nós resolvemos esse negócio aí. Deixa ele chegar, que de tarde ele vem dar uma volta aqui com a gente. Todo dia à tarde Deus ia visitar aquele casal, sabe por quê? Porque aqueles que andam no padrão de Deus, ele tem visitação marcada todo dia. Aqueles que andam no padrão de Deus têm visita marcada todo dia. Papai do céu chegou lá no final da tarde. Onde estava o Adão, bundão? Não, escondido na moita. Nem assumir os BO ele soube. Entendeu? Nem assumir o BO ele conseguiu. Ai, foi a mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa em Deus ainda. Então você percebe que o pecado fez esse homem sucumbir. E Deus não quer construir famílias, pessoas a partir desses padrões sucumbidos pelo pecado. Ele tinha que ter pego ela pela mão e falar assim: Senhor, eu falhei, me perdoa, porque eu falhei. O Senhor mandou eu cuidar desse jardim, eu não cuidei. Minha esposa estava onde não devia e tinha um intruso aí que eu não devia ter deixado entrar. Satanás não podia ter entrado na tua casa, homem, porque você estava vigilante, guardando a sua casa em oração, guardando a sua casa em percepção. Adão tinha que estar atento com isso, ele não estava. Quando Eva chegou, ele tinha que ter chegado lá e falar assim: Senhor, eu expulsei o intruso, mas Eva já tinha comido. O Senhor pode perdoar ela? Sabe o que era isso?
Era uma família mediante o padrão de Deus, porque o padrão de Deus hoje não é de pessoas que não falham, é de pessoas que se arrependem pelo mal que fizeram e se voltam para Deus. É as pessoas que não correm para a moitinha se esconder com folhinha de figueira, é as pessoas que correm para a cruz, para os pés de Jesus, falando: Jesus, eu errei, minha casa errou, minha esposa errou, meus filhos erraram, mas eu estou aqui mais uma vez para falar: Senhor, perdoa eles, porque eu quero manter a minha casa na tua presença, eu quero manter a minha família diante do Senhor, eu quero manter tudo na tua presença estabelecido por você, Jesus. O reino dos céus não é feito de pessoas perfeitas, é feito de pessoas arrependidas e que assumem diante de Deus os B.O.s que cometeram. Adão foi se esconder na moita. Mas Deus sempre tem um segundo plano, porque Deus não podia nos deixar aqui na terra sem estabelecer um padrão para nós. O primeiro padrão falhou. E a gente aprende mais com os erros deles do que com os acertos. Você concorda comigo? Então tá. Só que aí olha o que Deus fez. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deus então vem estabelecendo um novo padrão. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um, foi por Eva? Foi por Eva que o pecado entrou no mundo? Deus já atribuiu a culpa a quem aqui? Dá um tapa nas costas do homem que está perto de você e fala assim: assuma os seus B.O. Assuma os seus B.O. Foi a Eva que foi lá comer do fruto, mas Deus não atribuiu a culpa para Eva, porque a incumbência de guardar aquele jardim não era de Eva. A incumbência de guardar aquele jardim era do homem. Então, se você não está guardando a sua casa, querido, a responsabilidade é sua. Mas vamos continuar. Nós vamos começar o ministério de homens, vai ficar bom, viu? Vamos continuar. Do mesmo jeito que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, não existia morte. A morte entrou por causa dessa falha de Adão. A matriz falhou. Assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não falhou ainda hoje, ontem? Quem aqui não falha toda hora? Por isso que eu digo que o reino de Deus não é feito por pessoas perfeitas. Ele é constituído de pessoas arrependidas, que reconhecem as suas falhas. Só que eu só vou reconhecer a minha falha se eu conhecer o padrão. Se eu não reconheço o padrão, eu não vou reconhecer minhas falhas. Se não há padrões para mim, mediante as escrituras, a palavra que me lava e me faz nascer de novo, se não existe padrão para mim a partir do Espírito, eu não vou reconhecer minhas falhas. Se eu não reconheço minhas falhas, eu não tenho do que me arrepender. Consegue entender? Então eu permaneço errado sem saber que estou errado. Eu permaneço torto sem saber que estou torto. Eu permaneço sujo achando que estou limpo. E a pior coisa que um homem pode viver é quando, de uma forma que ele não consegue enxergar a sua própria fraqueza, o seu próprio erro, viver de uma maneira cega, sem se auto-perceber. Versículo 18, olha só. Consequentemente, como uma só transgressão resultou na condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação, que dá o quê? Vida a todos os homens. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Do mesmo jeito que a morte foi Adão que trouxe, porque ele perdeu o padrão de Deus, Jesus Cristo veio como sendo o padrão de Deus, viveu no meio dos homens, para que ele pudesse vencer a nossa humanidade e vencer a morte, para que a vida eterna voltasse a todos os homens. Nós temos vida eterna em Jesus Cristo. E mesmo que o meu corpo ainda define com o tempo, o dia que eu morrer, eu não estou morrendo, porque o que está morrendo é apenas o meu corpo, que ressuscitará no último dia. Porque eu, que sou eu de verdade, a essência de quem eu sou, que está aqui dentro, vai viver eternamente com Jesus Cristo. A morte é para quem fica. Para quem foi e conhece Cristo não é morte, é promoção.
Você foi promovido para a eternidade. Aí, não mais choro, não mais morte, não mais tristeza, não mais dor, não mais angústia, não mais lembranças ruins, nem traumas, nem medos, nem dores, nem nada do que o mundo te aflige vai te afligir, porque agora você vive plenamente como Ele é. Assim como eu sou conhecido por Ele, Ele será conhecido meu. Nós o veremos face a face como Ele é. Ou seja, do jeito que Adão se relacionava com Deus lá no Éden, nós nos relacionaremos com Deus na eternidade. E depois da eternidade aqui na terra de novo, porque no fim Jesus vai voltar, e junto com Jesus todos os que morreram em Cristo. Nós vamos voltar tudo para cá para ser igual a Adão de novo. O Adão antes da queda. Entende? Mas vamos continuar. Porque como por meio de uma desobediência, da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Querido, Jesus Cristo era Deus, estava com Deus. E Ele foi reduzido à realidade humana. Reduzido à realidade humana. Para quê? Para que Ele pudesse fazer o que Adão não fez. Ser um padrão para nós. A Bíblia vai dizer que em tudo Ele foi tentado, porém não pecou. Então, como alguém puro, imaculado e sem pecado, Ele foi para a cruz. E teve uma vez que Satanás se aproximou dele, não na tentação do deserto, mas um dia que estava prestes à cruz, ele falou assim, ó, lá vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E sabe como que Satanás pode não ter nada em você? É só você não pecar, é só você andar nos padrões de Deus. Mas pastor, eu peco, eu sei, eu também. A gente se arrepende, deixa, alcança a misericórdia e continua vivendo uma vida pautada nos padrões de Deus. É assim que nós temos que viver. Só que se você não conhece as escrituras, você não tem padrão. Se você não se relaciona com Cristo, você não tem padrão. Então teu cristianismo não pode se resumir a ser evangélico de domingo. Nós não precisamos de mais dados para o IBGE. Porque se a verdade de quem Cristo é, o padrão de Cristo estivesse estabelecido em todo mundo que se diz evangélico, nós teríamos 40%, um pouquinho mais de 40%, nós temos um pouco mais de 40% de evangélicos no Brasil. Fala para mim se teria corrupção em Brasília. Ou em qualquer prefeitura. Não teria, por quê? Porque as pessoas que estão lá, que dizem ser de Cristo, eles não se amoldariam ao padrão deste século, mas eles estariam ali para estabelecer os padrões de Deus. Entende? Então o que acontece? Pode ser que você acha que ser evangélico e cumprir o seu ritual religioso todo domingo está causando alguma coisa da sua vida. Eu vou te falar uma coisa, querido. Tem um monte de evangélico que não vale nada. Nem o feijão que come. Porque ser evangélico não significa nada. Do mesmo jeito tem um monte de gente que malemar tem conhecimento de Cristo e tem caráter. Por quê? Porque às vezes foi criado numa família que gerou padrões que são muito mais alinhados com a palavra de Deus do que a pessoa que se tornou evangélico e não conheceu os padrões de Deus. Porque andar em caráter, ser parecido com Cristo tem a ver com o tipo de padrão que você segue. Salvação não. Salvação é pela graça, você depende de Cristo, teu perdão de pecados está em Cristo, você precisa reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador. Gente boazinha não vai para a eternidade com Jesus, é gente que se rendeu para Cristo. Ponto. Mas não é ser evangélico que também vai para a eternidade com Jesus. É gente que é evangélico que se arrepende do que faz. E vai mudando seus padrões. Vai se transformando à semelhança de Cristo, vai se tornando o Adão inicial, a imagem e semelhança daquele que o criou. Pastor, eu estou muito longe de me parecer com Jesus. Eu também. Mas não é a distância, é se nós estamos ou não no caminho. Você sabia que os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos? Eles eram chamados na Bíblia de seguidores do caminho? É isso, há um caminho chamado Cristo, eu entro nele. Se eu estou nesse caminho, eu estou em direção a ele. Então dia a dia eu estou sendo transformado, mudado, moldado, e eu estou me alinhando ao padrão de Deus.
Porque, querido, eu vou voltar num negócio. Deus não vai mudar os seus padrões, porque a humanidade se atualizou. Porque nós vivemos no século 21. Ai, porque agora isso é normal. Deixa eu te falar, não normatize o que se tornou comum. Pode até ser comum, normatizado não. Para mim não, porque a minha norma é aquilo que Deus estabeleceu. A minha norma é aquilo que Deus criou. O meu modelo é aquilo que Deus fez. Então pode até ser comum. E aí eu vou te falar, para que nós consigamos como cristãos influenciar essa geração, aceite o comum sem normalizá-lo para a tua vida. Simples assim. Simples assim. E não transforme, preste atenção. Existem coisas que a gente tem muita dificuldade de lidar nos nossos dias, justamente porque a pessoa pegou a sua opção em comer daquela árvore de pecado, ou comer daquela árvore de conhecimento, ceder aos seus próprios desejos, e ela pegou essa opção e transformou isso na sua identidade. E isso é o maior problema que nós enfrentamos hoje. É os dois grandes problemas, é entender que o amor, as pessoas pensarem que o amor é aceitação irrestrita. Isso é um erro. Porque se amor for aceitação irrestrita, então eu vou me casar e eu vou continuar tendo amantes. Porque se ela me ama, amor é aceitação irrestrita. Consegue entender o que eu estou falando? Então amor é aceitação irrestrita? Não. Não é. Agora o problema, a outra grande dificuldade que a gente tem é principalmente, e eu falo isso com muita tranquilidade, é quando a pessoa tem uma opção sexual que é em desacordo com a palavra. Por que é difícil? Porque a pessoa pegou a opção, olha o nome, opção sexual, é uma escolha. E ela transformou essa opção sexual na identidade dela. Quando perguntam para ela o que ela é, a primeira coisa que ela vai dizer é a opção sexual dela. Então, quando uma pessoa transforma a sua opção sexual na sua identidade, se eu falo contra a opção sexual dela, a primeira coisa que ela vai entender é que eu estou falando contra ela. É por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de conversar com o homossexual. E eles são queridos e amados. E sem nenhum problema. É uma opção sexual. Do mesmo jeito que o homem que trai a esposa é uma opção sexual que ele teve. Não foi uma opção que ele teve em fazê-lo? Só que quando eu vou conversar com um homem que trai a esposa, ele não olha para mim e fala, eu sou adúltero. Ele não fala isso. Ele fala, eu sou fulano, assim, 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 assim. E eu estou com um problema, normalmente assim. Eu traí a minha esposa, ou eu traio a minha esposa. Quem entende o que eu estou falando? Então, o homem adúltero, eu estou dando um exemplo, só estou fazendo uma analogia. O homem adúltero considera que a sua opção é uma opção. E ele tem a opção de não fazer mais. Só que quando a gente fala do homossexualismo, ou de qualquer outra opção, seja bi, seja pan, seja o que for, a pessoa se olha como tal. Ela se vê pela opção sexual dela. E isso causa uma confusão mental terrível para ela. Porque todas as vezes que a gente fala, cara, essa opção não está em acordo com a vontade de Deus. O que ela pensa? Deus não me ama. Entendeu? Ah, eu sou um errado mesmo. Não, você não é um errado. Só há um erro no teu padrão. Só isso. Na tua escolha, na tua opção há um erro, não em você. Você é amado, amada, querido, e Deus te quer dessa forma. Até que Ele possa te transformar, não por convencer a sua mente, mas por te dar uma identidade baseada naquilo que é o padrão dEle. Então Deus não quer que você se veja a partir da sua opção sexual. Deus quer que você se enxergue a partir do que Ele disse que você é. Então a sua sexualidade será só uma opção, literalmente. Entendeu? Então essa é a nossa grande dificuldade de chegar no coração de quem tem uma opção sexual na linha da homossexualidade. Essa é a nossa grande dificuldade. Por quê? Porque ele se vê a partir disso. E Jesus quer que você se veja a partir dele. Jesus quer que você enxergue a vida a partir dele. Jesus quer que você enxergue tudo que você faz a partir dele. Porque ele te criou e ele quer dar a identidade dele para você.
Entendeu? O amor dele é muito grande para não te amar. Só que a verdade dele é muito verdade para não te transformar. Então Jesus quer entrar aí e ir mudando todos os seus padrões, de tudo aquilo que você acredita. Eu não sei se você percebeu, mas nas últimas 3 semanas eu tenho pregado a respeito de um negócio que chama cosmovisão. Por quê? Porque se um ser humano tem a visão de mundo alinhada com a vontade de Deus, a gente sofre muito, muito, muito menos. Porque o que faz a gente entrar em colapso em qualquer área é não enxergar as coisas da vida do jeito que Deus enxerga. É tentar manipular a vontade de Deus para que Ele me abençoe segundo a minha vontade. É tentar de alguma forma convencer Deus que o meu prazer precisa vir primeiro do que Ele. É tentar de alguma forma mudar os princípios e valores para que Deus se ajuste ao meu comportamento. Quando Ele quer ser Senhor da tua vida, Ele continua sendo o modelo. Cristo ainda é o modelo. Ele é o padrão. Eu tenho que me tornar a imagem e semelhança dele, porque eu fui criado para servi-lo e não ele existe para me servir. Entendeu? Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo filho. Como filho sou indiscriminadamente amado, mas como filho, pela verdade de Deus, sou diretamente corrigido. E isso deveria fazer eu me sentir amado. Porque afinal Deus me ama a ponto de me corrigir, de trazer padrões para mim, de trazer ordem para a minha vida. É assim que Deus me ama, é assim que Deus te ama. Então Deus tem seus padrões. Agora para que Ele quer estabelecer esses padrões? Porque está no versículo 1 desse capítulo 5. É interessante porque Paulo começa a falar de trás para frente. Na minha opinião, esse capítulo ele veio falando do benefício para depois falar do que aconteceu. Então eu li o que aconteceu, agora eu vou te mostrar o benefício. Romanos 5, versículo 1, olha só. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Quem crê em Jesus aqui diz amém. Então você é justificado por essa fé em Jesus Cristo. Você era injusto, mas Jesus te fez justo. Você estava morto no pecado, Jesus te resgatou. Você tinha a tua vida que guiava do jeito que você queria, Jesus está transformando ela, glória a Deus por isso. Justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Isso é algo incrível e maravilhoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem paz com Deus, porque você anda no padrão dele, querido, nada mais na terra tira a tua paz. Isso é um negócio que nós deveríamos zelar demais. É simples. Para os homens é mais simples de entender. Quem aqui quer ter paz com a esposa? Existe ambiente mais gostoso do que chegar em casa e estar em paz com a esposa? Existe para o homem? Ser sincero. Não é? O homem que não tem paz com a esposa, gente, ele vai para o boteco. Porque aí ele chega bêbado. E não tem que enfrentar um ambiente de dificuldade com a esposa. Entende? Mas quando a gente tem paz com a esposa, a gente chega em casa, a gente tem um ambiente de conforto. É ou não é, homens? Vocês concordam comigo? Vocês concordam, homens? Sim ou não? Agora presta atenção. Por que a gente quer ter paz com a esposa? Falando para os homens. Porque a gente quer um ambiente de paz, porque aquilo gera conforto, gera inclusive estímulo para a gente viver todas as guerras que a gente tem que viver no outro dia. A gente enfrenta, eu costumo falar para a Lainline, a gente enfrenta quantas guerras tiver que enfrentar do lado de fora, para não ter guerra dentro de casa. Esse é o padrão do homem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem paz com o teu Criador, se você tem paz com Deus, cara, nada mais tira a tua paz. Nada mais tira a tua paz. Porque você tem certeza que com Ele você está alinhado com os padrões dEle, apesar dos seus erros. Porque você se arrepende, você volta, você chora e fala: Deus, vou continuar aqui. Eu não te largo não, Jesus. Eu vou capengando, trombando, caindo, trupicando, mas eu vou. E vou andar com você, Jesus, até o fim da minha vida. E quem sabe lá no grande dia o Senhor me leva para morar com você, a gente vai estar junto eternamente. Mas eu não desisto do meu Cristo. Porque eu sei o que Ele fez por mim, a paz que Ele fez, a paz que Ele conectou entre eu e o Pai, que Adão tinha quebrado. Entende? Então nós temos paz com Deus através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora voltando para o versículo base dessa pregação, para a gente encerrar.
Romanos 12, 2. Projeta para nós, por favor. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste século. Não tome a forma do padrão desse século. Então você vai ter que literalmente se despadronizar com certas coisas. Pastor, você não tem ideia, eu estou no emaranhado, pastor. Que para eu desamarrar desse trem agora, vai anos, comece. Se o teu negócio exige corrupção, querido, exige notinha falsa, exige mentira. Se você tem teu salão de beleza e lá é um antro de fofoca, comece a mudar o ambiente. Comece agora. Pastor, não sei como eu faço, põe louvor. Chegou a fofoqueira, aumenta o volume. Põe uma pregação lá na televisão. Chegou a fofoqueira, nossa, fulana vai chegar, você tem agenda? Põe uma palavra de fofoca lá. Escolhe uma no YouTube e coloca lá. Menina, estava ouvindo essa palavra, fica olhando que legal. Então existem coisas que não, né? Se você, sei lá, tem um negócio que você fique, para de dar nozinho. Larga o jeitinho brasileiro, gente. Isso não é para nós. Nós somos brasileiros no nosso RG, mas nós temos o DNA celestial na nossa essência. Larga disso. Pastor, eu vou demorar anos para arrumar. Comece agora. Comece agora. Não tem problema. Sabe o que Jesus quer? Que você esteja no caminho. Como eu te disse, Ele não está esperando que você seja perfeito, mas comece. Comece a organizar a sua vida. Se você mora junto, organize um casamento. Não precisa ser amanhã, mas comece. Organize a vida. Deus tem seus padrões. E não muda o amor dele por você porque você está fora dos padrões. Quero repetir isso de novo. Mas comece. Entende? Dê os primeiros passos. Vai fazendo. Vai enxergando a vida a partir de Cristo. Vai lendo a Bíblia. Vai entendendo o que Ele ama e o que Ele não se agrada. Vai conhecendo as Escrituras. Vai lendo livros cristãos. E vai fazendo. Eu não tenho dúvida que você vai crescer em tudo aquilo que Ele tem para você. Eu não tenho dúvidas. Mas transformem-se. Como? Tem um jeito de começar a transformação. E qual é? Paulo ensinou. Mudando o jeito de pensar. A primeira coisa que tem que ser instalada é aqui, ó, no HD da mente. Porque ele é completamente diferente do HD do coração, não é? Porque quando a gente é ministrado aqui pelo Espírito Santo, acabou. Não é verdade? Quem já recebeu a ministração aqui dentro, que você, tipo assim, de uma hora para outra, acabou. Só que Paulo dá uma receita que até que isso aconteça, você precisa reposicionar a sua mente. E sabe o que é interessante dessa palavra mente? Lá no original, onde isso foi escrito, que foi em grego, a palavra grega para mente é a palavra nous. E eu vou te falar qual que é o primeiro significado do dicionário. O primeiro, tá assim, aí tá assim, mente, vírgula, é o significado ainda. Ele vai dizer assim, ó, inclui igualmente todas as faculdades mentais, tudo aquilo que se percebe da realidade, tudo aquilo que você entende ou tem habilidade de sentir, julgar e determinar, ou seja, é a tua percepção da vida. Entendeu? É tudo aquilo que você percebe, entende, julga, tem conceitos. Ele está falando, se você quer ser transformado, mude primeiro os seus conceitos, os seus padrões, como você enxerga a vida. Comece a transformar isso a partir da sua mente. Para quê? Porque se você transformar isso a partir da sua mente, renovar isso na sua mente, você vai ser capaz de experimentar, degustar, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso também são estágios de pessoas que vão pelo caminho. Porque aquilo que é bom não é perfeito. Certo? E aquilo que é bom não é agradável. São estágios diferentes. Você consegue entender? Você pode ir lá no Google dar uma classificação de bom para um lugar.
Você pode dar uma classificação de agradável e você pode dar uma classificação de perfeito. Se é perfeito, é mais do que bom, é mais do que agradável. Você concorda comigo? Então isso também são estágios. Conforme você vai mudando a sua mente, o seu coração vai sendo ministrado e você vai sendo transformado por dentro. Porque não é de fora. Porque por muitos anos a igreja ensinou a mudar de fora para dentro. Agora você é crente, agora você deixa o cabelo crescer, agora você não rapa a perna, agora você usa roupa comprida, agora você é isso, agora você é aquilo, agora você é aquilo outro. Isso mudou de fora para dentro, mas não transformou de dentro para fora. O padrão de Deus, o que Deus mexe, é um interior transformado pelos padrões de Deus que vai refletir para o exterior segundo a imagem e semelhança de Deus. Então o que eu preciso para ser evangélico? Crer em Jesus Cristo. Não precisa mais nada? Não precisa mudar nada na minha vida. Pastor, eu ainda bebo, pode continuar bebendo? Manguaça, irmão, vai lá. Você só vai ter as consequências de manguaçar. É uma opção sua, continua sendo uma opção. Assim como a outra coisa que eu expliquei também é uma opção. Aí a Bíblia me ensina que eu tenho que ter mente sã. Eu queria saber qual bêbado tem mente sã. A Bíblia ensina que eu tenho que transformar a minha mente. Aí eu queria saber que transformação que a bebida causa na tua mente. Sabe porque eu não gosto da bebida? Eu não gosto da bebida porque ela abaixa os meus padrões. Esse é o problema da bebida para mim. Por isso que a Bíblia fala que não é pecado beber, mas ela fala que é pecado se embriagar. Agora, nas bebidas que tem hoje em dia, quanto você pode beber sem se embriagar? Que tanto? Nada. Porque no bafômetro você é preso e multado. Aí não, eu bebo tranquilo porque a polícia te para e dá BO. Então não é tranquilo, então já mexeu com a sua mente. Se já mexeu com a sua mente, você já desceu os seus padrões. O grande problema da bebida é que ela vai descer todos os seus padrões morais. Ela vai descer todas aquelas guardas, aquelas barreiras morais que você tem, ela desmonta todas. Aí Paulo vai dizer assim, ó, tudo me é lícito. O que é lícito? Tudo. Pode transar com a namorada, pode ir pro motel, pode beber cerveja, pode ir pras baladas, pode fazer o que você quiser, tudo te é lícito. Só que tem uma segunda frase, nem tudo te convém. Aí você precisa determinar, segundo os seus padrões, o que te convém e o que não te convém. O que você acha que Deus está aprovando, se você quer andar nos padrões dele, e aquilo que não convém, porque você acredita que Deus não vai aprovar. E viva a sua vida pautado nisso. Só que você precisa viver a tua vida pautado nisso até que você entenda que tem paz com Deus. Entendeu? Então não existe proibições. Deus nunca proibiu nada, não no Novo Testamento. No Velho tinha. O Velho era feito de regras e ordenanças. O Novo Testamento é feito de relacionamento e amor. E nesse relacionamento Ele quer me transformar à imagem e semelhança dEle. Entendeu? Tudo você pode. Pouco você deve. Entendeu? Porque com Ele você tem tudo aquilo que você precisa para viver. É uma opção. Continua sendo uma opção. Jesus te quer. Te ama do jeito que você é. E não vai exigir nada de você, a não ser a tua vida toda. Jesus não quer que você dê nada. Jesus quer que você dê a sua vida. Porque a partir disso Ele pode começar a trabalhar dentro de você. E aí você vai ver coisas mudarem na sua vida, né?